muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal Página em Prosa, e hoje nós vamos falar sobre ele mesmo, esse livro que é extraordinário, um livro que vai falar sobre algo que é muito importante para as nossas vidas, um livro, um clássico da literatura mundial, um dos livros mais vendidos, escrito por Tolkien. Tolkien ele vai escrever vários livros que se passam ali na Terra-média, e hoje nós vamos falar sobre o principal de todos os livros de Tolkien, e é ele mesmo, O Senhor dos Anéis. Aquele livro que Tolkien, um dos principais livros, o principal livro do Tolkien. São, na verdade, uma trilogia, são 3 livros, né? E esse livro, ele vai trazer aqui a jornada de Frodo Bolseiro e situado aqui em todo o contexto da jornada do herói. E hoje a gente vai falar exatamente sobre a jornada do herói dentro do contexto da Terra-média, dentro do contexto da história de Frodo Bolseiro. E Tolkien, ele faz isso de forma extraordinária. E eu já ia esquecendo de me apresentar, meu nome é Tailan, seja muito bem-vindo aqui ao canal Página e Prosa, e hoje nós vamos falar sobre esse livro extraordinário, que é O Senhor dos Anéis, e a jornada do herói, que é contida dentro desse livro. A jornada do herói foi trazida, uma ideia trazida pelo... Sim, não trazida por ele, é uma jornada que, segundo Joseph Campbell, é um padrão universal de contar histórias. Desde que o mundo é mundo, os seres humanos contam as suas histórias utilizando o padrão da jornada do herói. A jornada do herói ela é composta por 3 passos. O primeiro é o herói, ele sai do mundo comum, ele está no mundo comum e ele recebe um chamado. Nesse chamado, ele vai passar por um processo de mentoreamento, ele agora tem um contato com um mentor e ele vai passar por diversos testes. E o terceiro passo, ele retorna agora de onde ele veio, só que de uma forma transformada. Essa jornada do herói, a gente consegue perceber de forma muito clara, até mesmo dentro da Bíblia, principalmente na história de Moisés. Outras histórias da Bíblia também, mas a história de Moisés, eu vou fazer várias comparações durante esse vídeo, exatamente com essa história, com a história de Moisés. No caso do Senhor dos Anéis, agora a gente vai acompanhar essa jornada do herói no personagem de Frodo Bolseiro. Frodo, ele é um hobbit que mora, um cidadão comum, simples, alguém inesperado que sai do condado. O condado é o lugar onde os hobbits vivem. Eles vivem ali em um local em que é tranquilo, calmo, eles vivem ali daquilo que eles podem produzir. É quase que uma sociedade utópica, a sociedade dos hobbits. E Gandalf, ele agora pega Frodo, faz uma proposta junto com o tio dele, Bilbo Bolseiro. Que Bilbo, ele é o personagem principal de um outro livro do Tolkien, que é o Hobbit, que é um livro um pouco mais infanto-juvenil. O Senhor dos Anéis, ele é para um público um pouco mais maduro, mas o Hobbit, ele é para um público mais infanto-juvenil. E ele vai pegar e dar uma missão, eles vão pegar e dar uma missão para Frodo. Essa missão consistia em destruir um anel. O anel, ele tá aqui no conto, no livro Senhor dos Anéis, representando aqui, eita, no vento tá batendo forte, representando aqui, eu quero saber porque que tá fazendo esse barulho aí dentro, representando o pecado, representando o mal, no caso, não o anel ele tá aqui representando as tentações, o pecado. A principal questão, que esse anel, o anel, ele pertence
ao vilão da saga. Ele pertence ao principal inimigo do mundo. Ele vai pertencer a Sauron. Sauron, ele é aqui uma representatividade daquilo que existe de pior. Ele também podemos trazer uma referência também à questão bíblica de Satanás. Ele é aquele que representa Satanás dentro dessa história. E ele tem esse objeto que é um anel, ou um anel, deixar bem claro isso, que ele tem poderes sobrenaturais. O anel, ele torna aquele que o usa, que não seja contanto que não seja Sauron, escravo daquele objeto. E aqui a gente consegue já fazer uma comparação entre dois personagens desse livro. A gente percebe aqui Gollum, que ele é aquele que foi dominado pelas paixões, ele foi dominado pelo pecado, ele foi dominado pelo anel. Por outro lado, a gente tem Frodo. Frodo, ele também é tentado, ele também passa por dificuldades, mas ele não cai. Ele se mantém firme. E aqui a gente consegue já fazer uma comparação de um ser, de alguém que se mantém firme em relação ao pecado e alguém que cai nas tentações. O anel, ele tem essa característica dentro do livro do Senhor dos Anéis aqui, de Tolkien. Além disso, a jornada, a gente falou que existe também a parte do mentor. O mentor, quem assume esse papel é o Gandalf. Gandalf, ele assume o papel de mentor dentro da história do Senhor dos Anéis. Durante toda essa saga, Gandalf é aquele personagem que no filme eu não percebi tanto protagonismo dele. No filme, Gandalf ele não tem tanto protagonismo quanto ele tem no livro. No livro eu percebo um papel muito mais forte do Gandalf no livro. Se acha o contrário, você deixa aí o teu comentário. Que há pessoas que acham que não, que a gente vê quase a mesma coisa. Mas eu acho que ele deveria ter um pouco mais de papel, de fazer mais coisas. O filme, não que o filme seja ruim, o filme é extraordinário, muito bom. E durante essa jornada, Bilbo ele vai passar por diversos testes, problemas, dificuldades. E aqui a gente já consegue perceber que esses testes eles não são passados sozinhos. Bilbo ele tem o auxílio de amigos, de pessoas para passarem essas dificuldades junto com ele. A gente tem Aragorn, que é um rei que foi exilado, o próprio rei. A gente tem o Sam, que ele é um herói inesperado, e tem Merry e Pippin. E aí aqui eu quero focar na figura de Sam. Sam ele é aquele que a gente pode dizer que ele é o mais leal entre os amigos de Frodo. Ele é aquele um fiel escudeiro. Em outras histórias, a gente pode voltar aqui para a história de Moisés, a gente percebe essa figura na pessoa de Arão. Apesar de que Arão, em outros momentos, ele vai se rebelar contra Moisés, mas aí Deus, ele volta atrás depois, mas... E a gente percebe também na figura do Robin, no Batman, em vários outros várias outras histórias, essa figura ela também assume um papel importante. E nesse livro a gente percebe essa figura de Sam. Logo quando você começa a ler o livro, se você nunca teve o contato, não teve contato algum, primeira vez que você tem o contato com a história do Senhor dos Anéis, vai parecer que Sam, Merry e Pippin, eles estão apenas ali, a princípio, para atrapalhar Frodo na jornada.
E ao desenrolar da história, a gente percebe exatamente o contrário. Se não fossem as figuras desses 3 amigos de Frodo, eu tenho uma absoluta certeza, e não só deles, dos outros personagens, dos anões, vários outros personagens dentro da história. Mas principalmente eu vou trazer aqui um protagonismo nessa questão para esses 3 personagens. A gente não teria visto ele conseguir, com, não vou dizer facilidade, mas com tanta facilidade. Não que tenha sido fácil a jornada. Ao mesmo tempo que ele está fazendo essa jornada, ele vai passando por diversas dificuldades e aparecem outros personagens, como por exemplo Tom Bombadil e vários outros personagens que vão aparecendo na história com o propósito de auxiliar o Frodo nessa jornada. E ao mesmo tempo, a gente percebe que esses personagens daria facilmente, Tolkien conseguiria fazer uma história sobre qualquer um desses personagens de forma extraordinária, tal qual ele fez a de a história. É claro que existem contos de outros personagens, como por exemplo Bombadil, quase não sai. E a gente percebe que todos eles, apesar dos problemas e dificuldades que eles passam, todos eles assumem um papel importante para que haja uma vitória ao fim da jornada. Logo em seguida, nós vamos ver a questão da amizade dentro desse livro de forma extraordinária. A amizade ela assume um papel primordial entre esses amigos, e no caso Sam, Mel e Pippin, e o Frodo. Uma amizade que mesmo em meio às dificuldades, não vou dizer que não houve brigas, discussões durante a história, durante a trama. Frodo ele estava levando um fardo muito complexo, muito pesado, que facilmente um outro hobbit não conseguiria, um outro ser da Terra-média. E aqui eu quero voltar para Gollum. Gollum ele é aquele ser que sucumbiu às tentações. Sabe, lembra que eu falei que facilmente outros personagens não iriam conseguir? Exatamente. Gollum é exatamente o personagem da trama que não conseguiu suportar o fardo que o anel traz ao seu portador. Não conseguiu suportar as tentações trazidas pelo anel, ao contrário de Frodo. Frodo, ele suporta essas tentações, ele não só suporta com tanta primazia, mas ele suporta de forma extraordinária, tal qual, após tudo isso, ele continua vivendo de forma... esqueci agora o que eu ia falar. Após essa jornada, quando ele volta transformado. E aqui é algo importante dentro da jornada do herói. A jornada do herói, ela visa essa transformação daquele que passa por ela. O personagem que passa pela jornada do herói, ele necessita de, ao final, ser um novo alguém, uma nova pessoa. No caso de Moisés, ele passou a ser um homem calmo e até mesmo alcançou e foi ressuscitado por Deus no livro de Judas e ele vai para o céu. No livro do Hobbit, do Senhor dos Anéis, eu imaginei que ele iria ao final para a terra dos elfos. Por que pareça, não foi. Quem foi o tio dele. Voltando aqui à história. A gente percebe que essa jornada ela vai transformar pessoas comuns em heróis. Através da amizade, da coragem, do sacrifício, da redenção. Pessoas comuns elas conseguem fazer feitos extraordinários. Não estou dizendo aqui salvar o mundo, que é o caso de Frodo, que é o que Frodo faz aqui nessa história.
mas em questões comuns. E aí aqui eu quero te fazer uma pergunta. Qual transformação você está buscando hoje? Eu quero que você deixe aqui o seu comentário. Inclusive, eu decidi criar esse canal como uma forma de obter uma transformação final. Eu tenho dificuldade em falar para câmeras. Eu falo presencial com muito mais facilidade. Não que eu sou muito bom falando com a comunicação, mas consigo me comunicar com mais facilidade. E esse ano participei de um evento em que eu não consegui me comunicar bem, eu travei, foi horrível. Era apresentar um artigo que eu tinha escrito, e assim, pô. E aí eu não consegui me apresentar muito bem, porque era online a apresentação. E aí eu decidi criar esse canal para que eu pudesse chegar ao fim da jornada conseguindo me comunicar bem. A jornada do herói ela está presente. Não significa que é algo extraordinário, mas a gente tem que conseguir ver essa jornada nas coisas simples do dia a dia. Essa história do Senhor dos Anéis, ele é uma espécie de espelho para a nossa jornada, para a nossa vida. Para a gente conseguir olhar a vida e conseguir tirar lições a partir dessa história que serve para as nossas vidas. E aqui eu quero fazer uma pergunta. Não precisa de responder aí. Quem é o seu mentor? Você percebe que Frodo ele precisou de alguém para mentoreá-lo. E no livro, quem assume essa figura é o Gandalf. Na maioria dos livros de magia, a gente percebe que existe um mago que ele assume esse papel. No caso do Senhor dos Anéis, é Gandalf. Em Harry Potter, quem vai assumir esse papel é o... Esqueci agora o nome dele. O velho de cabelo branco, portador da varinha das varinhas. O... Eu esqueci. Você já sabe aí quem é, de quem eu tô falando. Ou seja, nós também precisamos de um mentor, alguém para nos mentorear, para nos guiar, para que nós possamos chegar ao fim da jornada do herói de uma forma diferente, ser transformados. Nós precisamos de aliados, pessoas para caminhar essa jornada junto conosco. Essa pessoa que mentoria, na Bíblia, ela é chamada de esse processo de mentoreamento e de ser mentorado é chamado de discipulado. Quem mentoria é chamado de discipulador. Quem é o mentoriado é chamado de discípulo. Ou seja, esse livro ele está falando sobre discipulado também. E aqui trazendo uma referência muito clara em relação ao cristianismo. É claro que tudo isso dentro de uma forma muito subjetiva. C.S. Lewis não, Tolkien, ele não era como C.S. Lewis. C.S. Lewis, as referências dele é muito clara. Você pega um leão que representa o leão da tribo de Judá, está representando Jesus. Você pega, tem figuras claríssimas. Já nos livros de Tolkien a gente não percebe tão claro essas referências, é mais subjetivo. E Tolkien ele consegue fazer isso de forma extraordinária, mesmo sendo subjetivo trazer essas referências. Nós devemos reconhecer que existe um herói em todos nós, que essa jornada ela faz parte das nossas vidas. As pequenas coisas das nossas vidas, as pequenas mudanças, os pequenos hábitos que nós criamos, está fazendo parte da nossa jornada do herói. Nos ajuda a criarmos hábitos, nós necessitamos criar hábitos para que essa jornada do herói ela seja cumprida tal qual foi cumprido em Bilbo. Em Bilbo não, em Frodo.
mesmo que no final nós necessitamos de alguém que às vezes não é aquele alguém que nós acharíamos que nós iríamos necessitar. De alguém que nós vamos talvez necessitar de alguém que até mesmo sucumbiu às tentações, que não conseguiu atingir o objetivo. Então eu quero trazer essa reflexão para você. E além disso, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o link e ativar o sininho, as notificações e compartilhar com amigos, pessoas que também queiram falar sobre livro, literatura aqui nesse canal. Tchau, falou e até a próxima.